Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir em Isaías, capítulo 53. Acho a grande sabedoria do nosso Senhor em deixar para nós um momento como esse, né, para nos lembrarmos da salvação que Ele nos deu. Porque domingo após domingo, né, a gente tem ouvido praticamente as mesmas coisas, né? Nós não trazemos novidades para esse momento. Porque essa é a melhor história, a história que deve ser contada por toda a eternidade. Que Cristo Jesus salvou pecadores, aproximou pecadores dele, os transformou em algo que nós jamais imaginaríamos, um reino de sacerdotes, né? Reino e sacerdotes, pessoas que eram completamente, né, contrárias a Deus, nos tornamos filhos de Deus. Então esse momento ele é rico, ele é importantíssimo, né? Ele deve nos levar a esse derramar do nosso ser diante do nosso Senhor pelo que Ele fez. Eu gostaria apenas de trazer uma breve meditação para os irmãos de algo que também não vai ser nenhuma novidade, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar sempre que estamos juntos, né, para nos lembrarmos da salvação que Ele nos deu. Isaías capítulo 53, versículo 6 diz assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Conhecemos Isaías 53, né, o resto do capítulo, mas eu queria pular lá para João, capítulo 10. A partir do versículo 1, João, também é um capítulo muito conhecido, né? O Senhor falando sobre, né, ser o pastor. E ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Um pouquinho para frente aí, virando as páginas, né, alguns, no capítulo 11 do Evangelho de João, a partir do versículo 42, está escrito: Eu bem sei que sempre me ouve. O Senhor Jesus está orando, né? Vamos começar do 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, Lázaro, né? E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. É muito interessante que o Evangelho de João, ele, né, tem essa característica, né? O Senhor Jesus, quando ele vai partir o pão, por exemplo, e multiplicar o pão, ele fala: Eu sou o pão do mundo, né? Então, em vários momentos, o Senhor mostra quem ele é, né? Se eu sou a luz, então ele faz o cego ver, né? Eu sou o pão, ele dá comida, ele dá pão. E aqui, né, no capítulo 10, o Senhor Jesus fala: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E essa voz, ela é tão poderosa que no capítulo 11, uma ovelha que estava morta, né, que para muitos, nos nossos pensamentos, às vezes, né, é o fim, né, nos nossos não, né, de muitas pessoas, né, é o fim, ali você não tem mais o que fazer, né, depois do último suspiro acabou. Mas aqui, depois do último suspiro de Lázaro, né, o Senhor Jesus, o pastor das ovelhas,
ele aparece e fala: Lázaro, sai para fora. Não foi desse jeito que eu falei, né? Ele deu um grande brado, né? Então, alguém disse isso antes, né? Eu acho que eu já falei, comentei isso para os irmãos, né? Não está escrito aqui, não é dessa maneira, mas assim, o Senhor, ele é tão poderoso que se ele tivesse dito, sai para fora ali, naquele lugar cheio de sepulcros, talvez todos ali saíssem, né? Mas aqui ele vai falar: Lázaro, minha ovelha Lázaro, sai para fora. E o morto de 4 dias, né, uma pessoa que estava 4 dias morta, não havia nenhum tipo de dúvida com relação a essa pessoa que estava realmente morta. Ela não estava com um problema de saúde que parecia que ela estava morta, né? Havia uma verdade, né? 4 dias você não tem mais dúvida que a pessoa está morta, clinicamente, né? Ela sai, ela obedece porque ela ouve a voz do pastor e sai. Isso é muito interessante, porque a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E um dia, o sumo pastor, o grande pastor das ovelhas, ele disse: Celso, sai para fora. Você está morto, mas agora eu vou te dar vida. E eu então recebi vida do Senhor. Cada um de nós aqui. Cada um de nós. E o que eu acho muito interessante nessa história, assim, né, porque essa é uma coisa, né? Então, Lázaro, ele recebe vida, mas nós, né, sabemos, não pelas escrituras, mas porque Lázaro não está por aí andando, né? Ele morreu de novo, né? E um dia, como temos visto, né, ao nosso redor, né, muitos irmãos, eles têm partido para estar com o Senhor, eles têm passado pela morte. E se o Senhor não voltar nos nossos dias, isso vai acontecer conosco. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que o próprio Senhor Jesus, também no capítulo 10 de João, ele faz essa observação importante. Lá no versículo 27. No capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. O Senhor, no mesmo capítulo, em que ele fala: olha, eu falo e as minhas ovelhas me ouvem. Ele diz: as minhas ovelhas me ouvem, elas vêm para as minhas mãos, e das minhas mãos ninguém vai tirá-las. Inclusive o meu Pai, que é maior do que todos, as tem nas suas mãos, e ninguém poderá arrebatá-las das suas mãos. Irmãos, pensem nisso, diante desses elementos. Pode ser que alguns de nós aqui, ou talvez todos que estamos aqui, pode ser que todos nós um dia chegaremos ao último dia das nossas vidas nessa terra. Pode ser que nós não experimentemos ver o Senhor ainda, né, nos nossos dias de vida. Mas tenha certeza de uma coisa: essa salvação, ela é tão poderosa e tão eterna e tão magnífica e tão gloriosa que mesmo que você e eu passemos pela morte, nós temos vida e vida em abundância, vida eterna. Ninguém vai tirar isso de nós. Nós estamos totalmente, por toda a eternidade, garantidos como pessoas que estarão vivas na presença do nosso Deus. Não importa se você, né, viver mais 50 anos, ou mais 5, ou mais 5 minutos, se você ficar rico ou você não ficar rico, se você fizer o que você acha que você tem que fazer ou não fizer, nada disso importa. O que é importante, o que precisa saber, o que nós precisamos saber e guardar no nosso coração, é que nós temos vida eterna com o nosso Salvador. Estamos eternamente garantidos. E não é porque você e eu tínhamos qualquer coisa para oferecer, né? O Senhor olhou para você e viu: olha, tem potencial. Você tem potencial para ir para o inferno. Esse é o potencial que você tinha. A única coisa que você e eu poderíamos fazer é nos deixarmos abandonar a nossa própria sorte, vivemos uma vida, né,
alguns anos nessa terra e íamos para o inferno. Era tudo que podíamos esperar. E foi dessa maneira que o Senhor nos encontrou, indo para o inferno, indo para uma perdição, para uma vida, para uma eternidade separados de Deus. Foi dessa maneira que o Senhor te chamou. E um dia o Espírito Santo, ele abriu o seu entendimento, ele abriu os seus olhos, porque você estava cego, você não tinha condição de fazer absolutamente nada. E ele abriu os seus olhos para te mostrar que você necessitava de um Salvador e que havia um Salvador. E ele abriu os seus olhos e disse para você: olha, eu estou à sua disposição. E ele te trouxe, né? Ele te trouxe para junto dele, ele te deu salvação eterna. Irmãos, esse momento não é pequeno, não é um momento desprezível, não é um momento comum de todos os domingos, não é algo que nós fazemos por hábito, mas é um momento de regozijo, de glória, de honrar o nosso Salvador e de agradecê-lo por tudo que ele tem feito por nós. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser honrado nessa manhã, ele deve ser honrado nesse momento, em todos os momentos, mas ele deve ser honrado quando estamos juntos para partirmos do pão e dizemos: Senhor, nós entendemos. Nós entendemos que estávamos perdidos. Nós entendemos que não havia chance nenhuma, não havia qualquer possibilidade. E agora, Senhor, e agora eu estou salvo eternamente. Glórias ao nome do nosso Salvador. Todos que têm compreendido essa salvação, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, são convidados a participar desse momento. Salvos pela graça de Deus, eternamente seguros nas mãos de Deus. E com alegria, então, participarmos desse momento. Todos os que ainda não pensaram sobre isso, ou ainda têm dúvidas, saiba que não existe outra possibilidade. Não há outro caminho. Não há outra forma de você chegar a Deus. Só em Jesus Cristo você pode chegar a Deus. Então participemos desse momento com alegria e com regozijo dos nossos corações. Senhor, as nossas palavras, elas são pequenas, elas são poucas, elas não são adequadas, Senhor, para dizer o quanto nós gostaríamos de agradecer a Ti, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós, como ovelhas, andávamos, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. Mas sobre Ti, Senhor, caíram, Senhor, as nossas iniquidades, as nossas injúrias. Senhor, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, Senhor. E nós verdadeiramente encontramos paz com Deus através de Ti, Senhor Jesus. Por isso queremos Te agradecer nessa manhã e dizer para Ti, Senhor, que, Senhor, nós gostaríamos, Senhor, de ter uma condição melhor de agradecer a Ti, Senhor. Senhor, mas com a que temos, Senhor, nós falamos para o Senhor e estamos gratos, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Glórias a Ti eternamente, Senhor. Senhor, que o Senhor seja exaltado agora e sempre, Senhor, porque o Senhor é digno. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós.